Cuidado com o anjo. Resumo do capítulo 130. Balesteiros avisa o João Miguel que há muitos riscos para se realizar a operação em Malu. João Miguel afirma que, apesar dos riscos, precisa operar a Malu. Balesteiros pergunta se está propondo em deixar a paciente totalmente louca. Sozinha, Malu pega uma foto do Joãozinho, conta que já tem tudo o que quer e que só falta recuperar a visão para ser eternamente feliz. Elza e Rafael avisam a Malu que vieram para lhe dar uma força. Feliz, Malu agradece a Elza e o Rafael por estarem com ela nesse momento. Balesteiros diz para o João Miguel que uma coisa é uma pessoa viver cega e outra é viver demente. João Miguel diz que o maior desejo da Malu é voltar a enxergar e conta que mesmo que tenha que correr muitos riscos, vai operá-la. Elza conta a Malu que tem uma surpresa e nesse instante a Beck aparece contando que veio para ficar. Malu fica feliz com a visita da amiga e conta que agora só falta voltar a enxergar para ser feliz. João Miguel avisa ao Balesteiros que a decisão já está tomada. Balesteiros avisa que não, que vai ser como os pais da paciente falarem e conta que é o que vai fazer. João Miguel diz que esse é o seu caso. Balesteiros diz que não pode brincar com a vida dos pacientes e que não deve colocar em perigo a vida de Malu. Eduardo e Beatriz encontram o Adriano e a Bruninha na delegacia e os agradecem por ter cuidado do seu filho como se fossem deles. Bruninha pede a Eduardo e Beatriz que, por favor, salvem o Eduardinho. Israel pede ao Dr. Balesteiros e o João Miguel que se acalmem e avisa que estão tentando salvar uma vida. João Miguel diz ao Israel que é uma vida que o Dr. Balesteiros não está deixando salvar. Balesteiros avisa que vai falar com os pais de Malu. João Miguel diz que podem até falar juntos com os pais de Malu, mas avisa que está disposto a operá-la sem o seu consentimento. Elza pergunta a Malu se ela não recuperar a visão, o que ela vai fazer? Malu diz a Elza que se não recuperar a visão, seguirá em frente estudando e que terá que se afastar do Pablo, porque seria um peso para ele. Rafael pergunta a Malu se um cego é um peso para ela. Malu diz que não, e conta que apenas disse isso porque não pode prender a vida de Pablo à sua. A Beck diz que se o Pablo a ama, vai ficar com ela de qualquer forma. Malu diz aos amigos que mesmo assim, se não voltar a enxergar, vai se afastar do Pablo Cisneros. Beatriz pergunta para Bruninha o que está acontecendo com o Eduardinho. Eduardo pede a Beatriz que espere, porque o delegado Camargo vai contar o que está acontecendo. Bruninha e Adriano se despedem do Eduardinho e sofrem muito com a separação. Balesteiros avisa os Velarde que há riscos à vida de Malu com a operação que vão fazer. Apesar dos riscos, João Miguel pede aos Velarde que confiem nele e o deixem operar Malu. Camargo informa Beatriz e o Eduardo que o Eduardinho tem uma doença que só pode ser curada com um transplante. Eduardo lê os exames e conta a Beatriz que o Eduardinho tem anemia aplástica. Eduardo explica a Beatriz que o Eduardinho precisa de um transplante onde só os pais ou um deles podem ser compatíveis. Beatriz avisa Eduardo que agora mesmo vai fazer o exame de compatibilidade. João Miguel diz aos Velarde que sabe que a operação que vai fazer é arriscada, mas tem certeza que pode conseguir devolver a visão a Malu. Beck pergunta aos Velarde se viram a Malu. Cecília e Patrício contam que não sabem onde está a Malu e que pensou que estava com eles. João Miguel diz a Malu que ficou sabendo que ela gosta de bicicleta e dá uma de presente a ela. Malu diz a Cisneros que sempre andou de bicicleta, mas agora não pode porque ela está cega. João Miguel avisa a Malu que ela pode sim andar de bicicleta e conta que vai pedalar com ela. Patrício diz a Ofélia que a Malu não está em nenhum canto. Ofélia avisa os Velarde que a Malu não sumiu e conta que ela está a caminho da felicidade. João Miguel anda por toda a cidade, guiando a bicicleta, enquanto a Malu pedala na parte de trás. Beatriz diz ao Eduardo que já tirou sangue para fazer o exame e pergunta o que deve fazer agora. Eduardo diz a Beatriz que agora é só esperar para saber se a sua medula óssea é compatível com a de Eduardinho. Beatriz pergunta ao Eduardo se não for compatível, seu filho vai morrer? Eduardo diz a Beatriz que nem pensar nisso e pede que tenha fé que tudo vai dar certo. Malu se diverte andando de bicicleta com João Miguel pela cidade. João Miguel pede que o siga porque tem uma surpresa. João Miguel leva a Malu para a vila, descreve o lugar e a deixa sentir o cheiro das rosas de Cacilda. Malu diz que o cheiro parece das rosas da sua vizinha Cacilda. João Miguel conta que realmente são as rosas da sua vizinha. Malu pergunta a Cisneros como ele sabe de todas essas coisas. João Miguel diz a Malu que soube perguntando e lhe dá um abraço apertado. No hospital, Balesteiros se reúne com os Velarde e pede desculpas em nome do hospital pelo que João Miguel fez. Patrício pergunta ao Balesteiros por que ele está pedindo desculpas. Balesteiros diz ao Patrício que, primeiro, o João Miguel insiste em fazer uma operação cheia de riscos.
Depois ele quer levar a paciente sem avisar. Cecília diz ao Balesteiros que não é nenhum sequestro e conta que o João Miguel só levou a Malu para passear. João Miguel leva a Malu à igreja e lembra o dia que a sua mão a tocou pela primeira vez. Camargo joga o Amador na sua sala e pede que confesse que jogou o seu filho em uma lata de lixo. O Amador avisa ao Camargo que vai denunciá-lo, principalmente se for lhe bater, porque assim pode apresentar provas. Camargo diz que ele não vale nada e avisa que quer queira ou não queira, vai confessar os crimes que cometeu. Amador pede ao Camargo que prove o que ele fez. Camargo diz que ele condenou uma criança à morte e por isso vai fazê-lo pagar e pega ele pelo pescoço. Rafael chega nesse instante e pergunta para o pai o que está acontecendo. Malu, sem querer, chama Pablo de João Miguel e ele a questiona por que está o chamando com esse nome. Malu pede desculpas a Pablo e diz que fez confusão pela emoção que está sentindo. João Miguel pede a Malu que não se preocupe e que está tudo bem se ela o ama. Malu afirma que só ama a ele e mais ninguém. Padre Anselmo vai cumprimentar a Malu na igreja e ela o apresenta Pablo Cisneros. Em silêncio, João Miguel pede a Anselmo que não diga nada para Malu sobre ele. Camargo diz ao Rafael que não aconteceu nada ali. O Amador diz ao Rafael que aconteceu sim e conta que o delegado o prendeu ali de forma arbitrária, sem provas do seu crime. Camargo avisa que ele está na delegacia para assumir o crime e vai fazer isso. Amador avisa ao Camargo que quando ele conseguir provar o seu crime, que o procure. João Miguel pede ao padre Anselmo que abençoe a ele e a Malu. Anselmo abençoa a Malu e o João Miguel e pede que tudo corra bem na operação. Patrício aconselha a Cecília a ir tomar um calmante para dormir. Cecília diz a ele e a Ofélia que nem o calmante mais forte a faria dormir nesse momento. Patrício confessa que está nervoso, apesar do João Miguel parecer confiante. Cecília diz ao Patrício e à Ofélia que não consegue tirar da cabeça que o Dr. Balesteiros disse, que a Malu poderia ficar louca. Ofélia diz que não vai acontecer nada, porque o João Miguel sabe o que faz e pede que confie nele. Ana Júlia aparece na casa dos Velarde e pergunta a ele se a Malu já morreu. Daniel diz a Rosa que vai ficar tudo bem e avisa que vai ficar com ela, mesmo que a lei o separe. Vicente agradece ao Amador por deixá-lo ficar no seu apartamento e conta que não tem para onde ir. Amador diz que os amigos servem para isso, para ajudar uns aos outros. Vicente diz que também agradece por informar que a Rosa tem outro namorado e que pretendia se casar. Amador pergunta o que aconteceu com seus quadros e que tem certeza que eles valiam muita grana. Vicente diz que valia, mas agora não vale mais nada, porque ele perdeu tudo. Amador diz que a única coisa que não vai perder é a sua amizade, e pede que façam uma união, porque precisa de um favor dele. Vicente diz ao Amador que peça o que ele quiser. Amador diz que o inspetor Camargo o humilhou, e conta que no momento certo tem que cobrar isso dele. Vicente pergunta se tem algum plano. Amador conta ao Vicente que pensa em atacar o Camargo onde mais dói, o filho dele. Irritado, Patrício chacoalha a Ana Júlia e diz que ela está sendo muito insolente. E pergunta como se atreve a entrar na sua casa sem nem tocar a campainha. Ana Júlia mostra a Patrício que tem a chave da mansão. Patrício tira a chave de Ana Júlia e diz que não deveria ter lhe dado. Ana Júlia pergunta a Patrício se vai a agredir agora. E diz que ele, como juiz, sabe que a agressão física se denuncia. Ofélia diz a Ana Júlia que a única pessoa que merecia ser denunciada é ela, que é má. Patrício expulsa a Ana Júlia e tenta colocá-la para fora de casa, à força. Ana Júlia pergunta a Patrício se vai ser violento com ela e conta que no seu ventre carrega o seu filho. Ofélia pergunta a Ana Júlia se vai continuar com as suas mentiras. Ana Júlia afirma para os Velarde e a Ofélia que está realmente grávida e conta que o filho é de João Miguel. Na igreja da catedral, João Miguel pede a Malu que abra sua alma para ver onde estão, porque é muito lindo. Ofélia e os Velarde dizem a Ana Júlia que não acreditam no que ela diz. Ana Júlia diz que se não quiserem acreditar, tudo bem, mas que o João Miguel já está sabendo. Ofélia diz que João Miguel já não acredita mais nas suas mentiras. Ana Júlia diz aos Velarde que João Miguel tem que cuidar dela. Mas como eles são tão desumanos, vai falar com a Malu. João Miguel leva a Malu para conhecer a catedral toda e conta que é ali que vão jurar todo o seu amor. Patrício avisa a Ana Júlia que se maltratar a sua filha vai se transformar em um canalha. Ana Júlia diz ao Patrício que deve aconselhar o João Miguel a cuidar dela como merece e conta que vai falar com a Malu. Cecília pede a Ana Júlia que, por favor, não fale com a sua filha e conta que isso não vai resolver nada. Ana Júlia diz que isso vai resolver sim, porque assim a Malu
deixará o João Miguel livre para cuidar dela e do filho. Cecília diz que a Malu nunca fez mal e sempre confiou nela. Ana Júlia propõe a Cecília que convença então o João Miguel a se casar com ela. Em troca, não falará nada a Malu. Cecília aceita o acordo de Ana Júlia e deixa o Patrício e a Ofélia inconformados. João Miguel anda com a Malu de bicicleta pela cidade toda e os dois juram amor eterno. João Miguel leva a Malu no orfanato para visitar as crianças. Malu conta às crianças que aconteceu um problema, por isso não pode mais enxergar, mas que mesmo assim pode senti-las. Amador diz a Ana Júlia que deve conseguir a grana para ele e avisa que se não conseguir, vai acabar com seu teatro com João Miguel. João Miguel leva a Malu na cachoeira novamente e conta que vai operá-la, mas que existem riscos. Malu pergunta aos Cisneros quais são esses riscos. Ele diz a Malu que pode ser que ela perca a memória ou até mesmo morrer. Ela pergunta aos Cisneros se é por isso que ele perguntou o que faria se fosse o seu último dia. Emocionado, o João Miguel diz que por isso quis que seus olhos fossem os dela. E conta que o que mais quer na vida é que ela volte a enxergar. Malu diz aos Cisneros que amanhã saberá a resposta. No dia seguinte, Malu está preparada para a operação. Ela diz aos seus pais e aos seus amigos que se a operação não der certo, ela vai estar no céu. Mas que de qualquer forma se sente feliz porque viveu o amor e a dor. Ela pede também aos pais que se a operação não der certo, não culpe o Pablo. E a Ofélia pede que diga a João Miguel que já o perdoou. João Miguel então avisa a Malu e os Velarde que vão preparar tudo para a operação. Sozinha, Beatriz conversa com Eduardinho e diz que tudo vai dar certo. Eduardo avisa a Beatriz que devem ver os resultados na clínica e pede que pensem positivo, que ela vai ser compatível. Amador aparece na casa de Beatriz e Eduardo e avisa os dois que veio ver o seu filho. Ana Júlia vai ao hospital e pensa que o João Miguel tem que assumi-la e dar o dinheiro para Amador, senão ela estará perdida. Eduardo acusa o Amador de ser o responsável pela doença do Eduardinho e avisa que se a criança morrer, vai matá-lo com as próprias mãos. Elza acompanha Rafael no hospital e pergunta se ele está nervoso. Rafael diz que dá para imaginar, mas que ela dá a força que ele precisa. Elza diz que fica feliz por isso e conta que é recíproco, porque ele também é um grande amigo. Rafael diz que teve uma ideia e pede que, como ele não enxerga, deveriam juntar os seus olhos e sua alma para pedir juntos pela saúde da Malu. Elza diz ao Rafael que podem ir à capela, porém ele pede que rezem no corredor do hospital mesmo. Ana Júlia aparece para atormentar o Rafael e o chama de ceguinho. Ele se irrita com Ana Júlia e a expulsa. Ana Júlia diz ao Rafael e a Elza que vai embora, porque sabe que a Malu está no quarto para operar, e os empurra. Enquanto Ana Júlia se diverte com as suas maldades, Elza pergunta ao Rafael se ele está bem. Rafael diz a Elza que sim, e pede que não deixe a Ana Júlia falar com a Malu. A Ana Júlia diz que é tarde demais, e depois entra à força no quarto de Malu. Na presença dos Velarde e da Ofélia, a Ana Júlia diz a Malu que tem algo muito importante a dizer. Daniel liga para Rosa e comunica que as autoridades já analisaram os papéis do divórcio. Angustiada, Rosa pergunta ao Daniel se são falsos ou verdadeiros os papéis. Daniel diz que acha melhor se encontrarem no hospital como combinaram, porque prefere falar pessoalmente. Rosa concorda e diz que já vai ao hospital. Vicente aparece na mansão do São Romão com flores e pede a Rosa que o escute. Rosa diz ao Vicente que não pode escutá-lo, porque tem coisas a fazer, e pede que ele vá embora. Vicente pede que ela deixe ele reconquistá-la e conta que ainda ama. Rosa diz ao Vicente que já não o ama mais. Vicente diz que eles estão unidos por Deus e que por ele pede que o perdoe. João Miguel entra no quarto de Malu e questiona Ana Júlia o que ela está fazendo ali. Ana Júlia diz que está cheia de problemas. A Malu diz a Ana Júlia que ela diz muitas mentiras, por isso ela deve estar com tantos problemas. A Ana Júlia se faz de vítima e diz para Malu que já devem ter envenenado contra ela. João Miguel pega a Ana Júlia pelo braço e pede que ela saia imediatamente do quarto. Ela diz para Malu que tem algo para contar. A Ofélia pede para Ana Júlia que ela saia do quarto, porque ela já foi desmascarada. Patrício expulsa a Ana Júlia e avisa que se ela não for embora, ele mesmo vai tirá-la do quarto. Mesmo com João Miguel atirando à força, a Ana Júlia diz a Malu que está grávida. Rosa diz a Vicente que não se trata de perdão e que pode até perdoá-lo do que ele fez, mas que nunca vai esquecer. Vicente pede que tentem fazer isso juntos. Rosa diz que não e conta que sabe que está faltando com o juramento, mas que agora só ama Daniel. Vicente diz que conhece Daniel muito pouco para dizer que o ama. Rosa diz ao Vicente que pode até ser,
porém foi o Daniel que estava ao seu lado quando que, por culpa dele, ela estava sofrendo. Malu pergunta a Ana Júlia o que ela sabe. Ofélia pega a Ana Júlia pelos cabelos e tenta colocá-la à força para fora do quarto de Malu. Ana Júlia diz a Malu que todos estão a enganando e que o João Miguel já voltou de viagem. Ofélia consegue colocar Ana Júlia para fora, porém ela consegue fazer a Malu ficar nervosa. Angustiada, Malu pede ao Patrício que ele jure que aquilo que a Ana Júlia disse é mentira. Cecília diz ao João Miguel que teve que prometer a Ana Júlia que falaria com ele para evitar que ela fizesse algum mal a Malu. João Miguel diz que a Ana Júlia já provou que ela não se detém diante de nada quando quer alguma coisa. Cecília diz que a Ana Júlia é muito má e que a única que se deu conta disso foi a Candelária, mas nunca deram ouvidos a ela. João Miguel avisa que vai proteger a Malu de todos, e principalmente da Ana Júlia. Ofélia empurra a Ana Júlia pelos corredores do hospital. Cecília diz ao João Miguel que a Ana Júlia só sabe fazer o mal, mesmo depois da Malu ter confiado tanto nela e defendê-la. João Miguel diz que a Ofélia também sabia o tipo de pessoa que a Ana Júlia era. Patrício avisa o João Miguel que a Malu está muito angustiada depois que a Ana Júlia contou que ele voltou. João Miguel pergunta se a Malu já sabe que ele e o Pablo Cisneros são a mesma pessoa. Patrício diz ao João Miguel que felizmente ela não contou porque a Ofélia tirou ela do quarto antes que fizesse isso. A Cecília pergunta ao Patrício e ao João Miguel o que vão fazer para acalmar a Malu. João Miguel pede que deem alguns minutos a sós com a Malu. Ele, fingindo ser o Pablo Cisneros, vai ao quarto de Malu e tenta acalmá-la. Malu, pensando que está falando com Pablo, confessa ao João Miguel que apesar dele ter sido tão importante na vida dela, não quer mais vê-lo. João Miguel então pede a Malu que se acalme e promete que vai protegê-la. Daniel diz a Rosa que os dois devem ser fortes e conta que os documentos do divórcio são falsos. Sozinha, Malu fala com Deus antes de levarem ela para a operação. Israel vai buscar a Malu e avisa que vai ficar o tempo todo ao seu lado, junto também com Pablo Cisneros. João Miguel avisa ao Rafael que dentro de alguns minutos começará a operação de Malu. Rafael pede a João Miguel que tenha muito cuidado, enquanto a Malu estiver inconsciente, porque ela estará em suas mãos. João Miguel pede ao Rafael que ele fique tranquilo e conta que não vai decepcionar nem ela, nem ele. Arrasado, Eduardo comunica a Beatriz que ela não pode doar a medula para o filho, porque não é compatível, e conta que quem deve ser compatível é o pai biológico. Na sala de cirurgia, Malu pergunta para o Cisneros onde está o Dr. Balesteiros. João Miguel diz a Malu que o Dr. Balesteiros não participará da sua operação e que será só ele e o Israel. Malu pergunta por que os médicos estão abandonando ela e diz que daqui a pouco o Israel também vai abandoná-la. Israel diz a Malu que nunca faria isso. Ela diz que agora a sua vida depende dele e pede que não se preocupe porque sabe que logo vão se ver. Balesteiros chama o Patrício e a Cecília e conta que não concorda com a operação de Malu. O Patrício diz ao Balesteiros que já estão sabendo que ele não concorda com a operação. O médico conta que deu a sua posição no Conselho Nacional de Medicina e se a operação de Malu fracassar como ele acha que vai, o João Miguel ficará suspenso por tempo indeterminado e perderá sua licença de médico. João Miguel fica nervoso durante a cirurgia e confessa ao Israel que se sente pressionado com tudo isso. João Miguel diz que sabe disso, mas não quer que a Malu perca a memória, e muito menos que ela morra, porque não pode viver sem ela. Patrício diz ao Balesteiros que o João Miguel está já operando a Malu, porque os autorizou. Cecília diz ao Balesteiros que fizeram isso com a intenção da Malu voltar a enxergar. Balesteiros pergunta se não pensaram que a Malu poderia ficar louca ou perder a vida. A Cecília e o Patrício ficam preocupados e se perguntam se tomaram a melhor decisão em operar a Malu. Patrício diz que devem suspender a operação. O Israel diz ao João Miguel que ele é um dos melhores médicos e pede que só faça o que ele sabe fazer. João Miguel diz ao Israel que ele está certo e que é isso mesmo que ele vai fazer. Ofélia espera notícias do lado de fora da sala de operações. Patrício e Cecília vão correndo para a sala e conta a Ofélia que devem suspender já a operação. A enfermeira impede que o Patrício e a Cecília passem a sala de cirurgia e avisa que não devem entrar na sala por nada. Patrício diz à enfermeira que é urgente e que precisam impedir que o San Romão opere a sua filha. João Miguel avisa as enfermeiras que já tirou toda a parte danificada da retina e que de agora em diante não deve ter nenhuma distração. Ofélia diz ao Patrício e a Cecília que é muito grave o que eles estão pedindo e pergunta por que tomaram essa decisão precipitada. Cecília diz a Ofélia que acha que cometeram um grande erro em autorizar essa operação e que o Dr. Balesteiro os avisou. Ofélia diz que o que o doutor fez foi colocar pânico neles e fez isso porque não confia em João Miguel. Rafael pergunta para os Velarde o que está acontecendo e do que eles estão falando. Patrício diz ao Rafael que há grandes riscos se a Malu continuar
continuar a operação e pede que a enfermeira avise o João Miguel que quer suspender essa operação. Rosa pergunta ao Daniel o que vão fazer agora. Daniel diz a Rosa que antes de vir para o hospital, conversou com um advogado sobre o caso e que ele disse que poderia ajudar. Rosa pergunta de onde apareceu esse advogado. Daniel diz que é o mesmo advogado de Eduardo e Beatriz. Rosa lembra ao Daniel que eles perderam o caso. Daniel diz que ele perdeu o caso por causa das loucuras de Beatriz, e não porque é um advogado ruim. Rosa diz ao Daniel que se ele confia, também vai confiar. Daniel garante a Rosa que ela vai se divorciar de Vicente e que eles ainda vão se casar. Beatriz pede ao Eduardo que diga a verdade e pergunta se o fato de não ser compatível tira sua possibilidade de viver. Eduardo diz que sim e conta que vai falar com um amador para ele fazer os exames para saber se são compatíveis. A Beatriz diz ao Eduardo que Amador é tão canalha que vai se negar. Eduardo diz que se ele se negar, vão continuar procurando. Beatriz lembra que tem a tia Mimi de Amador e pede que tente conversar com ela. Eduardo diz a Beatriz que a Mimi pode ser a salvação para o Eduardinho e pede que vão sim conversar com ela. A enfermeira avisa o João Miguel que devem se apressar, porque o tempo estimado da operação está se aproximando. Israel diz para o João Miguel que ele perdeu muito tempo com o nervosismo e pede que seja cauteloso. A enfermeira avisa que devem suspender a operação. João Miguel pergunta para a enfermeira o porquê da suspensão. A enfermeira conta que os Velarde pediram que suspendessem a operação. João Miguel diz à enfermeira que não será possível suspender. A enfermeira conta que os pais da Malu estão com medo, porque o Dr. Balesteiros falou com eles para convencê-los de que isso é uma loucura. João Miguel avisa a enfermeira que não vai parar a operação e conta que o Balesteiros vai engolir essas palavras. Israel diz para o João Miguel que já tiraram as retinas e que não podem parar mais agora. João Miguel pede à enfermeira que diga aos Velarde que não pode mais parar a operação e conta que vai decepcionar Malu mais uma vez se fizer isso. A enfermeira pergunta para o João Miguel o que deve falar para o Sr. Velarde. João Miguel pede que diga que é tarde demais para suspender o que já começou e conta que só sai de lá quando terminar. Ofélia diz aos Velarde que a operação já começou e que não acha que seja fácil acabar com ela agora. Daniel chega com a Rosa e pergunta para o Patrício o que aconteceu, se há algo de errado com a operação. Rafael diz a todos que o Patrício nunca deveria ter autorizado a operação e pede desculpas por opinar. Ofélia diz ao Daniel e à Rosa que o Dr. Balesteiros encheu a cabeça dos Velarde de dúvidas, porque ele não estava de acordo com a operação e que agora Patrício e a Cecília estão decididos a suspender tudo. Patrício diz ao Daniel que se deixou levar pela confiança de João Miguel e confessa que deveriam ter pensado mais. Cecília diz a todos que não são culpados, porque a Malu deu seu consentimento, porque ela queria também ser operada. Rafael diz que João Miguel enganou a Malu mais uma vez. Rosa defende o João Miguel e avisa ao Rafael que não permite que ela fale assim do seu irmão. Daniel diz para o Rafael que ele está indo longe demais e que está deixando se levar pelo carinho que sente pela sua prima. Ofélia diz que pensa a mesma coisa e que está espantada que a Cecília e o Patrício permitam isso. Rafael diz a Ofélia que os Velarde sabem que tem razão, por isso os apoiam e pede que o desculpem se tiver errado. Patrício diz para o Rafael que está tudo bem e que entende que ele está angustiado porque pensa que a Malu está em perigo. Ofélia diz ao Patrício que nas mãos de João Miguel, Malu não vai estar em perigo e conta ao Rafael que essa história de ter enganado a Malu está muito errada. Rafael diz a Ofélia que enganou sim e a questiona por que o João Miguel não disse a verdade sobre a sua identidade. João Miguel avisa o Israel que vai verificar as retinas e que está quase acabando a operação. Israel diz que ele veja como salvou a vida da Malu do mundo das sombras. O aparelho começa a disparar e preocupa o João Miguel, que questiona o Israel sobre o problema. Israel conta que a Malu está acordando, pois já está passando o tempo da anestesia. A Candelária vai à capela acompanhada do Beto e o Martílio para rezar pela operação de Malu. João Miguel pede ao Israel que aplique outra dose de anestesia em Malu. Israel diz que isso é impossível e conta que se fizer isso pode causar uma overdose na Malu. João Miguel pede que faça o que ele disse e conta que se responsabiliza pelo que acontecer. Israel pede à enfermeira que traga outra dose de anestesia e depois avisa o João Miguel que isso chama negligência médica. João Miguel avisa a enfermeira que vai terminar a operação. Do lado de fora, todos estão esperando notícias da Malu. Cecília diz a todos que não suspenderam a operação e nem vieram avisar nada. Ofélia diz que não deve ser fácil suspender uma operação que já foi iniciada. Angustiada, Cecília diz a Ofélia que estão demorando demais. Patrício diz a Cecília que pela falta de notícias deve estar correndo tudo bem. Rafael diz que espera que esteja correndo tudo bem mesmo. A Rosa pede que o Rafael pare e que já tem uma pressão muito grande pela cirurgia em si,
para aguentar a pressão que agora ele está fazendo. Israel avisa o João Miguel que já estão acabando e pede que desculpa pela sua conduta. João Miguel pede ao Israel que não se preocupe e conta que já sabe que estava pressionado. Israel pergunta quando é que eles terão os resultados. João Miguel diz ao Israel que devem esperar, porque agora vem a parte mais delicada da operação e que isso depende da vida de Malu.